Olá pessoal, hoje quero falar com vocês sobre interferência voluntária, chamada pela neurociência de memória prime. E isso define comportamento, atitude e até uma interferência involutiva em seu caráter, comportamento, forma de ser e decisões. Caso você queira aprender um pouco mais sobre isso, fica comigo nesse vídeo. Olá pessoal, Pastor Rafa uma vez mais com você aqui no nosso canal, sempre muito feliz em receber você, sua casa e também a sua família conosco aqui. Pessoal, o assunto hoje é muito importante e primariamente dentro desse rápido assunto que eu quero falar com vocês hoje, eu quero usar a referência de João capítulo 21, sobre Pedro, quando ele disse, vou pescar. E a palavra do Senhor diz que os 10 que estavam com ele não convidou, ele não chamou, ele não influenciou, ele simplesmente estava em um ambiente que era o barco, sendo Pedro um dos mais influentes de todos os discípulos. Você pode ver que os próprios evangelhos dizem que Satanás não queria se ir andar com Judas. Judas foi uma opção. A escolha dele foi Pedro, porque ele sabia que Pedro era uma pessoa totalmente influente. E o diabo não está preocupado com os sábios, e sim com os influentes, porque ele sabe que todo influente ele irá influenciar e automaticamente trazer pessoas, mover pessoas e convencer pessoas. E Jesus disse: eu roguei por ti, Pedro, para que Satanás não se andasse com a sua alma. E respondendo aqui uma pergunta, por que razão então que Jesus não rogou por Judas? Porque não tem como você rogar por aquele que já está em brecha. E mesmo que você ore, a condição dele vai levá-lo a receber o juízo do inimigo. Eu quero trazer esse acontecimento bíblico para vocês e mostrar como o poder dos ambientes, das conexões e como os locais em que nós frequentamos, sem perceber, inconscientemente, estão influenciando todo o nosso posicionamento psicológico ou neural e pessoal, até mesmo espiritual. Eu tenho trago aqui no meu canal, nesses últimos 2 vídeos, alguns aspectos um pouco diferentes. Não que eu vá fazer isso definitivamente, porque eu sou um pastor, amo a palavra, e esse canal, o foco dele é a palavra de Deus, mas trazendo também vocês um pouco do outro lado científico, a você entender como algumas coisas não se categoriza só espiritualmente. Tem coisa que é a sua realidade, pois se você decidiu sentar na roda dos escarnecedores, qual tipo de influência você acha que você vai ter? E só porque você é evangélico, que foi uma festa de empresa que você tinha que ir, você acha que as influências que você vai receber ali é influência negativa? Se a palavra diz, não se assenta em roda de escarnecedor? O Salmos 1 é claro em dizer, bem-aventurado o varão que não anda. Andar é uma conexão, não se detém, deter é uma conexão, e nem se assenta, assentar é uma conexão. É algo muito forte, e esses ambientes, né, o andar, o deter-se e o assentar-se, estão automaticamente levando você a receber estímulos, seja eles positivos ou negativos. Vamos comparar rapidamente a sua igreja com uma roda de escarnecedor? Quais são os estímulos, quais são as experiências que você recebe na sua igreja? Oração, palavra, direcionamento, presente de Deus, dons, pessoas espirituais, pessoas que vão te levar a níveis superiores, seu pastor te ensinando, direcionando você. Agora, tira a igreja, coloca uma roda de escarnecedor, zombaria, chocarrice, bebedice, drogas, assuntos de ira, assuntos de traições, assuntos terríveis. Compare agora qual tipo de influência você recebe em cada um desses ambientes. E essa interferência involuntária, você não tem poder sobre ela, pois se você estiver na roda de escarnecedor, você vai ser 100% influenciado com cada uma das influências, estímulos, informações, comentários, de tudo que está ali. E pessoal, isso aqui ó, é a apostila só de um semestre, tá? Um semestre, um mês, perdão, um mês de aula sobre neurociência. Aqui está a minha matéria, neurociência que eu faço na Mackenzie. E aqui estão as minhas anotações, a mesmo nível, minhas anotações, está aqui. A memória Prime, ela é uma memória que ela está inconscientemente na sua mente. Mesmo que você não queira, você está aprendendo constantemente. Constantemente. Se você está fazendo o seu café da manhã,
Tudo aquilo é aprendizado e é memória. A força que você usa para cortar o pão, a forma que você coloca o sua mussarela, o seu ovo, tudo isso é aprendizado. E se você estiver num ambiente positivo, tá aprendendo positivo. Se você estiver no negativo, tá aprendendo negativo. E olha agora o que eu vou dizer, é a parte mais forte. Essa memória Prime, ela ensina que tudo que... Bom, resumir. Se eu estiver numa mesa com amigos e o assunto for alimento, olha como é simples, alimento. Vamos supor que estamos falando de uma forma boa de comer, tá bom? Uma forma saudável de comer. E ali, durante os assuntos com os 3, 4, 5 amigos, não que eu como pepino, eu como alface, eu como cebola, não, eu como arroz com batata. Se o assunto da mesa for comida, e você sair daquele ambiente, e você for para sua casa, e a sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho, fala, pai, amor, vou fazer uma brincadeira aqui, vamos adivinhar palavras com a letra A. Olha que profundo. 90% da chance de todas as palavras que você for escolher estar envolvida com o assunto da alimentação em que você estava presente naquela mesa. Então, se sua esposa falar assim, ou seu esposo, seja de quem for, falar, vamos descobrir a palavra com a letra A, é muito provável que você fale alface, que você fale almeirão, que você fale arroz. Por que razão? Porque você ainda está envolvido na memória Prime, ou seja, aqueles estímulos que estavam ali mexeu tanto com o seu inconsciente que, sem você perceber, as suas próximas ações, decisões, comportamentos, respostas serão tudo baseado, olha que forte, no último estímulo que você teve. Como Pedro tinha acabado de ver Jesus morrer e Pedro disse, vou pescar, isto é, o estímulo que Pedro transmitiu foi um estímulo de desistência, um estímulo de reprovação, porque Jesus havia dito, vocês serão pescadores de homens, e como Pedro desistiu e voltou a pescar, ele não precisou convidar os 10. Ele não precisou chamar os 10. O ambiente que Pedro estava, como ele era influente, o ambiente levou os 10 a agirem, tomarem decisão, a se complementar o seu comportamento do mesmo jeito que Pedro fez, os 10 fizeram. Porque a memória Prime é isso. Ela é alimentada pelo ambiente que você está. Eu coloquei aqui minhas próprias anotações pessoais da faculdade. Ó, a pessoa pode não pensar em agir, falar, comportar-se, ela simplesmente age baseada no estímulo que ela recebeu. Só por estar num ambiente conversa, ela já foi totalmente influenciada. E na minha apostila que eu fiz de inteligência emocional, que eu dei agora nesse ano que passou, pessoal, eu coloquei 3 tópicos importantes sobre lugares, pessoas e informação. Se eu estou em um lugar, esse lugar vai me fornecer uma experiência. Olha que forte isso. Vamos mudar a conversa? Se aquela conversa de mesa não fosse alimento, e a conversa fosse uma determinada confusão que teve, uma briga, e a conversa ali, não, mas o rapaz levantou e deu um soco no outro, e a polícia veio, se você estiver numa mesa, qualquer outro estímulo que for, tá? Se você anda com quem come ruim, você vai comer ruim naturalmente. Se você anda com quem tem vício, chega uma hora que você não se preocupa mais em colocar bebida na sua festa, estímulos diferentes. Entendeu? Então, se aquela mesa, eu tô dando exemplo, se aquela mesa, o assunto era uma briga e você no caminho de volta para casa, alguém te fechar no trânsito, é muito provável que o seu comportamento seja estimulado por tudo que você viveu naquela mesa, aquele assunto da briga, da ira. E quando você vai ver, isso chama dissonância cognitiva. O que é isso? É quando o meu comportamento não condiz com o meu caráter. Olha que forte. É quando o meu comportamento não condiz com quem eu sou. E a sua mente não trabalha com dualidade de personalidade. Não é? A sua mente ela quer respostas precisas. É por isso que tem pessoas que ficam balançadas, estuda uma coisa hoje e outra amanhã, um professor aqui, o outro lá, esse está contra esse, a pessoa não aprende porque a mente não trabalha com isso. A sua capacidade neural, psicológica, cognitiva requer bases reais, e agora a sua memória, a sua consciência vai cobrar, ei, quem você é? Você é esse do mau comportamento ou você é aquele do bom comportamento? E o mais incrível que pareça, aquele que você definir, a sua mente toma, ela se reconfigura
e define aquilo como padrão de vida. Então, se eu estou vivendo muito em ambientes negativos, má influência, pessoas rebeliadas, pessoas que traíram no casamento e falam disso normalmente, pessoas viciadas, pessoas que estão presas onde conforto, rebeliados com sua liderança, desobedientes, você convive tanto com aquilo que depois de algum tempo a influência é tão grande que você passa a agir, se comportar, falar e tomar decisão, e isso afeta até o seu caráter, aponta a sua própria consciência questionar quem você é. E isso tudo é gerado por uma memória de curto prazo, longo prazo, mas também tem a memória prime, que é essa memória que ela é influenciável pelo estímulo, ambiente, pessoas, conhecimento, tudo que você recebe. Só de você estar num ambiente, você já está sendo influenciado. Eu cansei de ver pessoas que estavam num momento de briga de casal, de família, e chegou em casa eles brigaram. Por que isso acontece? Pessoas que estavam com um amigo que respondeu o pastor e depois ele passou a responder. O cara xingou o patrão, depois ele xingou também. Por que razão? As conexões, o ambiente que você está. Então eu coloquei em apostila aqui, ó. Se você está em um lugar, esse lugar vai te propor experiências. E essa experiência vai ficar em suas memórias, que vai definir as suas crenças, o que você pode ou não pode ser. Não é crença em Deus, é o que você pode ou não pode ser como pessoas. Não só os lugares, as pessoas que você convive e o conhecimento que você recebe. Então, é por isso que muitos casamentos estão sendo bombardeados, ministérios acabando, pastores se suicidando. Como que é possível isso? Por que razão? Porque o poder das conexões, das influências, a pessoa está agindo de uma forma. Você já se deparou, já disse assim: meu Deus, mas minha esposa não é assim. Meu esposo não é assim, parafraseando com você. Por que meu filho está agindo assim agora? Por que ele está agindo assim? E o professor, no dia que ensinou isso, ele estava falando de uma mulher que veio falar com ele, que cresceu na igreja, a filha cresceu na igreja, uma menininha exemplar, mas depois que ela entrou na faculdade, a menina mudou a cabeça, começou a se prostituir, usar drogas, roupas rasgadas, aquelas roupas de rapper, aquela coisa louca, xingando o pai, a mãe saiu de casa, se prostituindo com vários. E a mãe falou: professor, essa não é minha filha. E quando ele ouviu a história, ele falou: realmente, essa não é a sua filha. Pastor, foi a faculdade. Ele falou: não, não foi a faculdade. Foi as pessoas que a sua filha escolheu se conectar. E ela, sendo mais fraca que eles, automaticamente ela passou a ser influenciada por eles. E ela assumiu uma versão, um papel, uma pessoa que não faz parte do caráter, da cultura, da criação que ela recebeu. Você que é pai, quem são os amigos de seus filhos? Você que é pastor, quem são os amigos dos seus obreiros? Você que é marido, mulher, quem são suas amizades? Em que ambiente você tem frequentado? Que tipo de conhecimento? Quem são suas influências? Como que eu posso estar sendo influenciado por alguém em rede social se essa pessoa traiu o esposo, traiu a esposa, traiu os pastores? Como que eu posso ter essas pessoas como influência para minha vida? E depois eu não sei, por que eu estou agindo assim? Ei, memória prime, a capacidade de você agir, se comportar, tomar decisão, chega a afetar o seu caráter. Por que razão? Porque você acha que está no ambiente e não está sendo influenciado por ele. Você acha que as suas amizades não estão sendo, você está sendo totalmente influenciável. E é por isso que há tanta dissonância cognitiva, crise de identidade, crise de merecimento, crise de capacidade. Por que as pessoas estão vivendo isso? O ambiente em que elas vivem define quem elas são. Eu aprendi isso, as mesas que você se assenta definem quem você é. Se você se assenta com pessoas falsas, define quem você é. Se você se assenta com pessoas que só falam mal dos outros, sempre os outros é o problema, os outros é o erro, e isso define quem você é. Foi por isso que eu mudei tanto a minha vida nesses últimos meses. Por que razão? Porque eu me deparei com esse conhecimento e eu comecei a avaliar minha própria vida. E eu pude ver quantas áreas precisava de mudança. E nada melhor do que a Bíblia provar isso. Pedro disse: vou pescar, e os 10 foram com ele. O poder das influências. O poder da influência. E ela vai te bombardear mesmo. Você pode ver que na cruz, eu finalizo aqui, até aquele momento, o ladrão positivo, que não é mais ladrão, ele era influenciado pelo outro. Você pode ver que quando ele disse: Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no paraíso, o outro diz: ei rapaz,
Não, não fale isso dele não, piscou a luz lá com a bateria. Não, não, deixa isso aí, que é isso? E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque a influência de Jesus na cruz foi maior do que a influência do outro. Consegue entender? Então, enquanto você não trazer para perto pessoas que vão te influenciar para o reino, para a obediência, para a justiça, para a fidelidade, não questione seus resultados. Eu deixo hoje você aqui com esse entendimento, simples, rápido, objetivo, sobre a memória Prime. Como isso é poderoso. E eu pergunto agora, quais são os seus comportamentos, decisões, posturas, hein? Quais são suas realidades psicológicas, emocionais, mentais, hein? Quem você é como obreiro, como pai, como mãe, como irmão, como membro de uma família, de uma organização, de uma empresa? Tudo isso define o tipo de conexão, ambientes, pessoas que você tem vivido. E ó, finalizando, não culpe. Ah, então foi o ambiente. Não culpe. Você decidiu entrar lá. Ah, foi aquela amizade. Você decidiu ter aquela amizade. Então a culpa não é deles, estão no ambiente deles. A pergunta é, o que você foi fazer lá? Com isso, finalizo hoje um vídeo um pouco mais científico, porém com conteúdos bíblicos, trazendo algo poderoso que pode revolucionar a sua vida nesse ano agora. Quem sabe se você reescrever os ambientes, as pessoas, o conhecimento, você não pode ter mudanças extraordinárias na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu relacionamento, na sua pessoa como si. Eu deixo hoje você fazer sua própria avaliação. Com isso, vou ficando por aqui. Sempre muito grato a todos vocês que estão presentes comigo aqui no canal do Pastor Rafael Milanese. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique em paz. Em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe.